Você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu tenho algo de Deus para compartilhar com você. Eu quero que você preste toda a atenção. É um milagre que Jesus ele operou na palavra, eu quero compartilhar. E tem algumas lições que, quando aplicadas, colocadas em prática na vida, fazem um milagre acontecer. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 30, a palavra relata dizendo o seguinte: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Até aí, eu consigo observar que Jesus ele trabalhava muito. Mas ele trabalhava tanto de tal modo que quase ele não tinha tempo para parar, descansar e se alimentar. E agora ele resolveu descansar um pouco com os discípulos, e a palavra vai dizer o seguinte no verso 32: E foram sós num barco para um lugar deserto, ou seja, eles foram para um local deserto, só que a multidão que eles deixaram estava querendo a ajuda de Jesus, estava querendo que Jesus operasse um milagre. E olha o que a multidão vai fazer no verso 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Aqui eu consegui extrair a primeira lição que eu aprendo com esse milagre, que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Para quê, pastor? Para estar perto de Jesus. Pensa comigo, Jesus ele foi de barco a um lugar deserto. A multidão foi a pé e chegou primeiro a esse lugar. Aí eu pergunto a você, o que desgasta mais fisicamente? Ir de barco navegando ou a pé? É claro que a pé. A pé o esforço físico é muito maior. E essa multidão está fazendo tanto esforço físico que eles chegaram primeiro do que o barco. Então veja que incrível, a multidão queria tanto estar perto de Jesus, queria tanto o milagre dele, que chegou primeiro ao local e não colocou impedimento. Sabe o que eu aprendo aí? Você não pode colocar impedimentos para estar perto de Jesus. Você não pode colocar barreiras, você não pode dar desculpas para não estar na casa dele, para não vir na igreja, porque se você faz tudo o que está ao teu alcance, se você faz o que é natural, o sobrenatural, pode ter certeza que Jesus ele vai fazer na sua vida. E quando a pessoa ela faz o que está ao alcance dela, ela consegue tocar o coração de Deus, e o nosso Deus ele recebe. Tanto é que olha o que a palavra vai dizer no verso 34. E Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, ou seja, o esforço que aquela multidão fez para estar perto de Jesus, Jesus recebeu e ele ensinou a respeito do reino de Deus. Sabe o que eu aprendo? O esforço que você faz para estar perto de Jesus, ele recebe, meu querido. Ele recebe, minha querida. O que você faz que está ao teu alcance, ele recebe. E o que não está ao teu alcance, que está somente no alcance dele, ele faz acontecer na sua vida. Entenda que o milagre, nosso Deus, ele vai operar a partir daquilo que você faz que está ao teu alcance. A história continua dizendo, no verso de número 35, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Essa
era o pensamento dos discípulos. Os discípulos, aos olhos humanos, estavam achando que Jesus não tinha poder para alimentar aquela multidão, estava olhando para o lado natural, para o recurso, e estava se esquecendo de Jesus, que eles viram operar muitos milagres e maravilhas. Eles olharam para o problema, olharam para o dinheiro e tamanha multidão, que eles se esqueceram daqueles que estavam perto deles. Jesus está perto de você e Ele tem poder suficiente para mudar a tua história. E a resposta de Jesus foi a seguinte, no verso de número 37, Ele, porém, respondendo, lhe disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus perguntou o que eles tinham. Aí eles responderam, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tamanha gente, para toda essa multidão? Só que eu quero que você entenda o seguinte, o pouco na sua mão continua sendo pouco. O pouco na mão de Jesus, Ele multiplica e faz virar um grande banquete. Porque foi isso que aconteceu na história. No verso de número 39, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e 2 peixes, que era o pouco na mão dele, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Olha que maravilha, olha o grande milagre que Jesus operou a partir do pouco que entregaram a Ele. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de quase 5.000 pessoas, só homens, fora mulheres e crianças. Agora calcula comigo, se cada homem tiver uma mulher e um filho, se são 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças, Jesus operou o milagre da provisão, da multiplicação para 15.000 pessoas. Com pouco, 5 pães e 2 peixinhos, Ele operou tamanho milagre. Então, quando você pega o teu pouco e entrega na mão dele, Ele faz um grande banquete acontecer. Ele traz a multiplicação. Entenda bem, a lição que eu aprendo com isso é que Jesus não pensa só nele. Jesus não é mesquinho. Ele ajuda a todos que precisam. Se você entregar o teu pouco na mão dele, se você entregar a ele, pode ter certeza que ele vai fazer o milagre acontecer. Pastor, mas eu não tenho nada. Não declare isso, porque se você tem fé, se você confia nele, você tem o suficiente para, a partir disso, ele gerar o milagre na sua vida. Se você tiver fé, é a partir da sua fé que ele vai gerar o milagre. Se você tiver confiança nele, é a partir da sua confiança que ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Entenda bem, é a partir do pouco que você apresenta a ele que ele faz o milagre acontecer. E tem outra lição que eu quero que você guarde no teu coração. A sua necessidade e a minha
sempre deve estar diante dele. Porque quando a tua necessidade está diante dele, ele consegue trabalhar na tua vida e fazer o milagre acontecer. Você tem que apresentar aquilo que você necessita diante do Senhor. E a outra lição que eu quero que você aprenda é que Jesus, ele vai multiplicar a sua vida, mas ele não aceita desperdício. Vá lá comigo em João, capítulo de número 6, no verso de número 11, a palavra vai dizer o seguinte: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não quer que nada seja desperdiçado. Não é porque ele vai multiplicar a sua vida, não é porque ele vai dar crescimento, que você tem o direito de desperdiçar. Aquilo que ele entregou na sua mão, ele quer que você faça bom proveito e não desperdice, porque Deus não é Deus de desperdício, Deus é Deus de abundância. E se ele entregar algo na sua mão, se ele entregar abundância na sua mão, você, meu querido e minha querida, jamais pode desperdiçar. Sabe por quê? Porque se você desperdiçar, ele pode tirar de você e entregar para quem valoriza. Valorize o que Deus entrega na tua mão. Ainda que você diga: pastor, é pouco, você deve pegar esse pouco e sempre apresentar a Ele, porque Ele vai fazer o pouco virar muito. Ele vai fazer o pouco virar um grande banquete, e você vai glorificar o nome do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. Entenda que quando você apresenta a tua necessidade a Ele, você entrega o teu pouco a Ele, Ele faz o milagre acontecer. A palavra declara em Filipenses capítulo 4, verso de número 19, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Por isso que o nosso Senhor Jesus não é mesquinho, Ele supre todas as vossas necessidades. Da mesma forma que Ele proveu para mais de 15 mil pessoas ao todo, Ele também proverá na tua vida, não deixará faltar nada, porque a palavra declara: Ele é o bom pastor e nada faltará. Guarde no teu coração essa palavra, essas lições, porque tenho certeza, Deus vai abençoar e mudar a tua história. Aprenda com essa multiplicação dos pães e peixes, e pode ter certeza que você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, que te ilumine, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha com as pessoas que você conhece, faça a palavra de Deus crescer no coração de cada pessoa e a vida da pessoa ser transformada. Que Deus te abençoe, fique na bênção, em nome de Jesus.